Aleluia. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Pode cortar, deixei lá. Amém. Glórias a Deus. Deus tem falado conosco sobre a entrega, amém? Nós temos aprendido bastante. E existe uma forma, várias formas, né? Que nós aprendemos sobre entrega. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso, continuar também. Amém. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Começar. Esse é o tema: entrega da ansiedade para a esperança. Quando o Senhor começou a colocar no meu coração essa palavra, Ele mostrou que os filhos dele às vezes têm esquecido, né, o Deus da esperança que tem, e muitos perdem a esperança, e até mesmo em momentos de lutas, momentos de dificuldades, esquece que a palavra do Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor. Salmo 23, o salmo muito conhecido, né, e até mesmo muito querido por muitos, e deixam ali aberto, Salmo 23, né? Nós vamos tirar uma base desse texto, que diz bem assim, Salmo 23, versículo 1: O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que preciso, Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me dissolve, Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor ao seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, unge a minha cabeça com óleo e faz meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém? Que o Salmo 23, ele foi escrito há muito tempo, muitos anos antes de Cristo, por Davi, rei de Israel. E entenda que Davi escreveu esse salmo em um momento muito difícil para ele, uma situação muito difícil da vida dele, um momento de traição, perseguição, angústia. Então Davi teve que fugir de Jerusalém, se esconder nesse tempo difícil. E no Salmo 23, Davi nos apresenta aqui uma verdadeira fotografia de Deus, de quem é Deus para nós. Se você prestou bastante atenção quando estava lendo o Salmo 23, ou se você conhece, você vai extrair isso dali. Ali você vê quão profundamente Deus nos ama, que mostra o cuidado de um pastor com uma ovelha. E como é bom ser ovelha do pastor, né? Enquanto mais nós conhecemos o Senhor, mais confiamos nele. Por isso que você precisa entender que você, como ovelha, precisa entregar ao seu pastor, se entregar ao seu pastor. E um tema que é muito famoso, né, para nós, e que nós entendemos, é que uma enfermidade, na verdade, que é muito famosa e está muito, é a tal da ansiedade. Por isso eu coloquei da ansiedade para a esperança. E eu me atrevo a dizer que esse Salmo 23, ele foi escrito para os ansiosos e angustiados. Esse Salmo 23 foi escrito para os que estão angustiados e ansiosos, preocupados, porque era um momento em que Davi estava passando. É uma angústia e um desespero que Davi estava passando naquele momento. E a ansiedade é o mal do século. Nós temos visto isso. E você sabia que todos nós temos
uma ansiedade de estimação? Credo, pastor. Um pouquinho que seja, pelo menos finanças, trabalho, casamento, filhos, saúde física, saúde mental e etc. Todos nós temos um pouco. Quem que não tem que atira a primeira pedra? Olha. E sabe, eu li numa pesquisa, essa pesquisa está assim, que a maioria das pessoas está baseada em 40% de fatos que jamais acontecerão. 30% de acontecimentos passados que não podem ser mudados. Estou vendo um monte de gente balançando a cabeça aí. 12% de críticas injustas e inverídicas de outras pessoas contra você. E 10% de preocupação com saúde, que somente piora com a ansiedade. E somente 8% de problemas reais que devem ser enfrentados. A ansiedade é problemática em nossas vidas. E eu quero tocar nesse assunto. Vai ficar como mais um ensino. E nós vamos basear no texto, porque nós lemos em Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor. E nós vamos basear nisso. E nós, como ovelhas, Ele leva para verdes pastos. Ele nos leva para a água tranquila. Então a ansiedade é problemática por 3 razões. Eu coloquei umas aqui. Ela é improdutiva, porque nunca produz um benefício, não resolve problema algum, é correr sem sair do lugar, é como acelerar o motor do carro com um câmbio em ponto morto. Você faz bastante barulho, mas não vai a lugar algum. Ansiedade não altera o nosso passado, não controla o nosso futuro, serve apenas para tornar o nosso presente mais difícil. Segundo, a ansiedade ela é irracional. Ela amplifica os seus problemas, tornando colinas em montanhas. A ansiedade torna pequenos problemas em criaturas gigantescas. Sim ou não? E terceiro, ela é prejudicial. O organismo humano não foi feito para ficar ansioso. É o contrário à sua natureza. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras, fica com dor nas costas, dor de cabeça, insônia, cada um com um tipo. Não fomos criados para cultivar ansiedade. Plantas e animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que sofre de ansiedade são as pessoas. Mas não fomos criados para ficar ansiosos, amém? A ansiedade nos torna infelizes e doentes. E isso não é natural. Não tenha isso como algo natural na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque o Senhor é o nosso pastor. E talvez se você está sofrendo com isso, o Senhor vai libertar essa noite em nome de Jesus. Amém? Preste atenção nessa conversa de um pardal, e diz bem assim, uma andorinha. Certa vez um pardal encontrou-se com uma andorinha e perguntou: eu daria tudo para saber por que os homens vivem tão ansiosos, sempre correndo de um lado para o outro. Respondeu a andorinha: sei não, deve ser porque, coitados, eles não têm um Pai Celestial que cuida deles como Deus cuida de nós. Respondeu o pardal: faz parte. Esse texto eu tirado de uma pastora, e eu extraí esse texto para colocar para nós, como filhos de Deus, que não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da condenação, que nós temos um Pai Celestial. Ninguém é ansioso de nascença, presta atenção nisso. É algo que se aprende no decorrer do dia, dos anos,
Você vai aprendendo aquilo. E muitos até mesmo aceitam aquilo como natural na vida dele, né? Quero te dar uma boa notícia, que a ansiedade é algo que se aprende, então ela pode ser desaprendida. Se é que existe essa palavra, existe? Ela pode ser desaprendida. Então qual que é o antídoto para a ansiedade, pastor? Eu quero o antídoto para isso. Eu preciso aprender que Deus cuida de mim. O Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que preciso. Salmo 23, 1. Nós acabamos de ler isso. Preste atenção que em Salmo 23, a primeira imagem do Salmo, que começa a dizer, é de um pastor. E você sabe qual que é o trabalho do pastor? De um rebanho de ovelhas? Quando você entende isso, você se torna até mais confortável. Você se torna até mais corajoso. Qual que é o trabalho de um pastor de ovelhas? O pastor, ele supre as necessidades. Amém? Provê alimentação, abrigo, supre as necessidades básicas da ovelha. Esse é o seu pastor e o meu pastor. O pastor também protege. Ele defende contra os inimigos do perigo. Eu imagino Davi, quando ele estava escrevendo esse salmo, ele lembrou das vezes que ele teve que tirar as ovelhas da boca do leão, que ele teve que enfrentar o urso para proteger as ovelhas dele. E o Senhor, Ele enfrenta leões, Ele enfrenta urso para proteger suas ovelhas. Somos nós, amém, igreja? E eu quero que essa palavra te encoraje a você a caminhar em um nível de confiança no seu pastor, que te leva às águas tranquilas. Tem mais também, o pastor, ele guia, ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. Esse pastor faz isso. E o pastor corrige. Só que eu coloquei no sentido de que ele corrige, qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige. Amém? Esse é o Deus de amor que nós temos. Esse é o Deus em que nós servimos. E se você não conhece a Jesus ainda como seu Salvador, você pode conhecê-lo, você pode receber Ele como seu Pai, o seu pastor também. Quem é o pastor do Salmo 23? A primeira palavra do Salmo 23, eu quero ler para vocês aqui, é um nome próprio. E pesquisando, eu achei muito interessante esse nome, Yavé. O Senhor, que significa, Yavé significa eu sou. Ele começa dizendo assim, eu sou. E esse nome pelo qual Deus se relaciona com a raça humana. E Yavé em português significa, esse é o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus eterno. E tenho compaixão e misericórdia. E não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não pode ser medido. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Aleluia. E esse nome do Senhor Yavé é para mim e para você. Frequentemente esse nome, pensando agora no Yavé, ele vem sempre acompanhado com uma promessa. Eu quero ler para você tomar posse, para que você tome posse dessa promessa. E um dos nomes do Senhor, quando ele começa dizendo o Senhor, Yavé Shalom, isso é para você, o Senhor é a paz. Isso significa que a sua alma está angustiada. Isso significa que se sua alma está angustiada, o medo e o pavor assola sua mente, você precisa confiar naquele que diz, a minha paz eu dou a vocês. Yavé Shalom, o nosso Deus. E tem mais um nome. Yavé Tsideknu. Fui procurar o bispo Adriano, e eu pegando os nomes, né, do Senhor, Yavé e uma promessa, e ele me ensinou, que significa o Senhor é a justiça. Você foi roubado?
injustiçado, perseguido, caluniaram com o seu nome, você sente absolutamente desamparado, ainda há esperança, porque Deus é o Senhor da justiça. Você consegue crer nesse Deus da justiça? E mais um que eu coloquei, Yahvé Jireh, o Senhor proverá, Ele sabe tudo com eterna antecedência, planeja perfeitamente e providencia na hora certa. O nosso Deus. Eu tinha só um filho, eu gosto muito de contar isso. Eu tinha um filho, e a minha esposa sempre sonhou com um carro de 7 lugares, porque ela queria viajar, e queria que eu pastore junto com a gente, e queria companhia, e família queria ir junto, porque queria muito 7 lugares para viajar. E o Senhor nunca providenciou o carro de 7 lugares. E de repente, do nada, ela se engravidou, não sei como, de gêmeos. Não sei como veio 2. E aí, o carro lotou. Se a gente fosse sair com alguém, não tinha carona, não para ninguém. Pastor, tem carona? Não, é 2 cadeirinhas atrás, a Janaína no meio, na frente esteve e eu, acabou. E minha esposa, eu acho que ela, acho não, ela é o sonho dela e ela continua, precisamos do carro de 7 lugares. Ai, meu Deus do céu, precisa nada, tá bom aqui. Do nada o carro de 7 lugares cai na minha mão, na nossa mão na verdade, Do nada, irmãos, assim, amanheceu o dia, escureceu, eu já estava já com ele, já, uma coisa assim, fora do comum. Esse é o Deus proverá, quando você precisa, e você vai entender uma coisa que eu creio que vai ser libertador para você. Pois bem, então nós lemos esses nomes, e Salmo 23 começa com o nome do Deus, Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor, Yahvé Roi, é isso não, pessoal? R-O-I, Yahvé Roi. Agora, se o Senhor é o meu pastor, olha o que diz em Isaías 40, 11. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Cadê o povo de Deus aqui essa noite? Deus aqui está prometendo, Ele diz, eu suprirei. Ele não está dizendo, talvez eu vou fazer, ou vou pensar, ou possivelmente eu vou fazer. Deus é perfeito. Essa é a perfeição do caráter de Deus. Ele não faz promessa que não pode cumprir. Ele não é como homens que muitas vezes falam e falham com a sua palavra. O que ele diz, ele vai fazer. Então, eu creio nisso. Em Filipenses, diz bem assim, 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É assim que está escrito aí? Ok? Então, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E aqui eu quero que você abra o seu coração. Talvez você tenha essa revelação. Eu queria uma água que não fosse água com gás, por favor. Que ela não está fazendo muito bem a água com gás aqui, tá? Sem gás, fazendo um favor. Me desculpa não ter avisado antes. Mas vamos lá, Filipenses então diz isso. Diz comigo, necessidades. Isso significa, irmão, você lendo esse texto, você aprende que Deus vai fazer todas as suas, que isso não significa que Deus vai fazer todas as suas vontades, porque há diferença em necessidades e vontade. Antes de eu ter os bebês, eu tinha muita vontade, minha esposa tinha muita vontade, mas não era necessário ainda, não era preciso. Nós tínhamos muita vontade de ter o carro, não é vontade de ter gêmeos não, tá, irmãos? Jamais. Ele veio como uma bênção de Deus, repentina, entendeu? Tocou a campanha para, Mas existe uma diferença em necessidades e vontades. Aqui em Filipenses, espero que esteja em Filipenses aí ainda, diz assim, o meu Deus suprirá todas as, diz comigo, necessidades. Aleluia. Então você consegue então separar essas duas coisas, necessidades e vontades. Agora você pensa, se Deus fizesse todas as suas vontades, você seria a criatura mais egoísta do universo. Ele não vai satisfazer todas as suas vontades. Talvez você fique até descontente com isso. Mas Deus está dizendo, eu cumprirei todas as suas necessidades. Eu tenho um filho lá em casa de 7 anos, 8 anos. Meu filho, Estevão,
E ele tem vontade de muita coisa. E você que é pai, você sabe, se você começar a fazer todas as vontades do seu filho, que é criança, né? Ou qualquer um, você começar a fazer toda a vontade dele, você vai estragar aquela criança. Eu faço o que ele precisa. Mesmo que muitas vezes ele fique chateado, mas ele precisa entender que eu estou ali para suprir as necessidades dele. E ele tem vontade de muita coisa, e nem sempre a vontade dele é o melhor para ele. Nem sempre a vontade dele é o melhor para aquela casa, e até mesmo para a vida dele. Então aqui em Filipenses, nós precisamos entender que Deus supre necessidades. E tem muita gente às vezes que está ansioso, e muita gente está entristecido porque está correndo atrás de vontades. E o Senhor está querendo suprir suas necessidades. Amém? Glória a Deus. Então, Davi ele afirma aqui, se você observar no versículo 20, que nós lemos aqui no capítulo 23, que ele não sente falta de nada. Deus ele supre todas as necessidades dele. E é como é importante, irmãos, quando você precisa, você tem. Isso é literalmente as necessidades. Eu estou precisando muito, é diferente de eu quero. E muitas vezes Deus ele até dá o que nós queremos, e talvez aquilo seja uma necessidade para nós. Amém? Então entenda isso para você não ficar chateado e nem ansioso. E quando o Senhor diz aqui todas, qual é a abrangência da palavra todas? O que é todas, pastor? Necessidade espiritual, emocional, necessidades materiais, saúde física, mental, relacionamentos quebrados e proteção, direção e corrigir os problemas da sua vida. Todas as necessidades, Deus é poderoso para suprir todas elas. Então se você entende isso, você realmente confia nele. Porque a palavra de Deus diz que se Jesus Cristo é o meu pastor, ficar ansioso é desnecessário. Você olha aquelas ovelhinhas, né? Meu Deus do céu, é tão, como se diz assim, que é tão pura, ela é tão frágil, né? Algumas até tão bobinhas, né? Assim ela fica assim, e precisa do pastor para levar ela onde elas precisam. E ali você fica vendo a vidinha delas ali, né? Tem um cara que cuida delas, que leva para onde elas vão comer, onde elas vão beber água, onde elas vão dormir. Se nós nos sentirmos como essas ovelhas do pastor, então ficar ansioso é desnecessário. É fácil falar, né? Quando está passando na pele. Mas o Senhor é poderoso para curar, para libertar, em nome de Jesus, amém? E nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus, aleluia. Cultivar a ansiedade, eu costumo dizer que é como se você não tivesse fé. É equivalente a dizer que Ele não irá suprir as minhas necessidades. Então eu vou tentar dar um jeito nessa situação. O senhor gosta de fazer isso, pastor William? Só um pouquinho? A esposa está cutucando, oxe, brincadeira. Então, cultivar essa ansiedade é você ser uma pessoa num ponto de ser sem fé, e você está dizendo, não, Deus ele não é capaz de fazer isso. Então eu vou dar um jeitinho de resolver isso aí. Muitas vezes nós até confiamos, né? E me veio à memória aqui uma pesca, você joga ali a isca, né? E você joga na carretilha e você já puxa de volta aqui, né? Então você fica naquela coisa, você confia, mas você puxa, não, acho que não. Então, é desnecessário isso. E muitas pessoas, você observa e você talvez se pega assim, cultivando aquela ansiedade, que você acha que aquilo vai resolver alguma coisa na sua vida. E o Senhor está dizendo, não, eu quero ser o seu pastor. Eu quero levar você às águas tranquilas. Amém? Quando eu cultivo essa ansiedade, eu me torno um incrédulo na prática. Diz assim, meu Deus. Então Davi dizia, o Senhor é o meu pastor. E eu faço uma pergunta para você, você tem um pastor? Não estou falando que os pastores aqui da igreja, aqui, que também se encaixam, os pastores já te encaminham, e muitos não são guiados. Mas eu te pergunto algo, quem é o pastor da sua vida? Sabe por quê? Deus não é pastor de todas as pessoas. Ele é pastor
daqueles que confiam nele, daqueles que conhecem o seu poder, a sua autoridade, e submete-se inteiramente a ele. Se eu não ouço, se eu não obedeço, se eu não creio, o porquê que eu vou dizer que ele é meu pastor? Então o Senhor está disponível, mas ele é pastor daquele que aceita ele como pastor. A ovelha rebelde, ela sai, se bandeia por aí e vai buscar a morte, e vai sofrer na vida. Mas nós temos um pastor. Então, se o seu pastor é o seu trabalho, você nunca sentirá descanso, porque o trabalho nunca se farta. Se o seu pastor é somente o lazer, o descanso, a praia, o shopping, o cinema, e o Senhor fica em segundo plano, você nunca se sentirá satisfeito, sempre faltará sossego ao seu coração. E se o seu pastor é até mesmo o seu cônjuge, você nunca se sentirá completo, porque somente Deus completa o ser humano. Tem pessoas que acham que o filho completa, que o neto, a neta, a nora, pessoas completam. Não, mas é só o Senhor. Jesus. Então, pensando em tudo isso, se o Senhor não é meu pastor, como então, como Jesus se torna o meu pastor? E aqui vai alguns ensinamentos para você poder abrir o seu coração e o Senhor poder curar em nome de Jesus. Recebendo Jesus como o Senhor da sua vida. Quando diz o Senhor é o meu pastor, a palavra-chave aqui, a chave, o cerne, é entrega, renúncia. A ovelha está totalmente entregue à mão do pastor. Ela vai para onde ele direcionar. Acredito eu que se esse pastor sair correndo para a ribanceira, acho que elas vão tudo junto. Então, o Senhor é meu pastor, o cerne disso aqui, a palavra-chave que eu quero dizer para vocês é entrega, renúncia, renunciar ao seu querer. O que você acha? Sabe por quê? Até hoje não resolveu, estando na sua mão. Então, você conhece Deus como o Senhor da sua vida, então Ele se torna o seu pastor. E o que significa o Senhor? Quando você olha, significa o Senhor. Ele está no controle. O que é, hoje em dia, se diz Senhor, se diz chefe, se diz patrão. Qual que é o moderno que está agora aí? É CEO. CEO, que é o Senhor. Então, se o Senhor significa, se Ele é o Senhor, ser o Senhor significa então que Ele dá as ordens. Você tem um chefe, um patrão, você tem um Senhor na sua vida, no seu trabalho. E ser o Senhor significa dar ordens. Então Ele precisa dar essas ordens. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É Ele quem dá as ordens na minha e na sua vida. Se você não entender isso, e ter o Senhor como seu pastor só quando você quer, você pega e solta, não vai se resolver nada nas nossas vidas, na vida da igreja. Em Lucas 6,46, nos relata bem isso, que diz bem assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque muitos chamam Senhor, Senhor, mas o Senhor é aquele que é obedecido. Caso ao contrário, Ele não é o Senhor. Então por isso que eu disse nos slides anterior, que Ele não é o Senhor de todos. Ele é Senhor daqueles que aceitam Ele. Perdão, Ele não é pastor de todos. Ele é pastor daquele que aceita Ele dar as ordens. Jesus disse, João 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Conhecem, ouvem e seguem. As três palavras que descrevem o significado de ter o Senhor é conhecer a Jesus,
ouvir a Jesus, seguir a Jesus. É assim que Deus assume o comando. Amém? Posso ouvir um amém? Está muito triste o negócio aí? Quem está no controle da sua vida? Deus não aceita ser copiloto. Deus sabe o que é bom para a nossa vida, melhor do que nós mesmos, sim ou não? Ele tem o poder para guiar a nossa vida, mas mesmo assim Ele não dá a opção de escolha. Posso ter respondido várias perguntas no coração nesse momento. Então, se você está no comando da sua própria vida, você está agindo em lugar de Deus. E agir em lugar de Deus é a raiz da ansiedade. Se você está no controle da sua vida, você tem muitas razões para ficar ansioso. A maior parte de tudo que acontece na nossa vida hoje, todos os dias, ela está fora do nosso controle. Então há razões e razões de sobra para ficarmos ansiosos, porque nada está no nosso controle. Você até pode planejar, mas sai do seu controle de uma hora para outra. Eu estava ontem num casamento e isso foi bem, me veio à memória agora. A pessoa, o noivo, todo mundo preparou aquele casamento e estava numa confiança, era um lugar aberto, uma confiança de não chover naquele lugar. E crendo, acho que o casal jejuou e orou ali, acho que uma semana para não chover naquele lugar. Sabe, graças a Deus não choveu. Mas você prepara tudo, agora se vai chover ou não, é o Senhor que está na mão dele. Você entende isso? Então, na nossa vida, nós preparamos muitas coisas, mas você não está no controle de nada. Então, se você está no controle da sua vida, você está querendo fazer, você vai ter muitas razões para continuar ansioso, preocupado, entristecido, e vai quebrar a cara muitas vezes. Então solte. Por outro lado, se Deus é quem está no comando da sua vida, e Ele é o seu Senhor, o seu pastor, você sabe que Ele pode controlar todas as coisas, e você não precisa se preocupar, porque eu escolho Jesus como o Senhor da minha vida. Amém? Você pode fazer essa escolha essa noite na sua vida. Literalmente não só hoje, mas todos os dias. E todas as vezes que eu sinto ansiedade, eu fico diante de duas opções. Você não pode fazer muita coisa. Eu entro em pânico ou eu posso orar. A ansiedade é agitação que não produz coisa alguma, enquanto que a oração nos coloca em contato com Deus que pode mudar todas as coisas. Filipenses 4:6 deixa bem claro para nós isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diz comigo, tudo, ok? Pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você crê nisso? O texto diz aqui, ore por tudo que nós lemos aqui. Se algum problema é suficiente para produzir ansiedade, então é suficiente para ser apresentado em oração ao Senhor. 1 Pedro diz bem assim, lance sobre Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Diz, Ele está sempre cuidando de mim. É isso que Ele está cuidando. Lançar, irmãos, aqui, é interessante, eu fiz questão de destacar isso, que lançar significa descarregar, despejar. E a oração é a corda estendida para tirar você do poço da ansiedade e levá-lo ao rio da esperança. Você se encontra no poço, e a oração é essa corda. Tudo seja lá o que for, que deixa você estressado, irritado, ansioso, agitado, lance sobre Ele, descarregue sobre Ele, que diz lance sobre Ele, todas as suas necessidades, toda a sua, nós lemos aqui, com oração e súplica,
Não, antes, que eu li aqui atrás aqui. Mas em tudo pela oração e súplica, tudo sobre Ele. 1 Pedro, lança sobre Ele todas as suas preocupações e ansiedades. Amém? Em Mateus 6,34, nos ensina. Interessante que Mateus 6,34, ele nos ensina a viver um dia de cada vez. E eu percebi isso. Focalize-se, concentre-se em viver um dia de cada vez. Mateus 6,34 diz assim, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Jesus está dizendo aqui, não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. Deixa ele fechado, só abre quando estiver chovendo. Viva um dia de cada vez. Mateus 6,11 diz bem assim, na parte B, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quando ficamos ansiosos, não alteremos coisas alguma a respeito do que já passou. Não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. Portanto, simplesmente estragamos o nosso presente. Viva um dia por vez. Não estraga esse dia único, porque amanhã já não vai ser mais como hoje. Hoje foi único para você. Então não estrague ele. Vencer a ansiedade é uma batalha de todos os dias. Sim. E eu quero dizer para você que não existe um comprimido, para te dar a cura da ansiedade. Não existe nenhum curso de livro que impeça você de ficar ansioso. Também não existe nenhuma experiência espiritual que possa passar para você que se torne imune à ansiedade. O antídoto para a ansiedade é hora após hora, momento após momento, dizendo, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Porque no momento da ansiedade, nós corremos de Deus e queremos dar um jeitinho, E esquecemos de dizer, o Senhor é o meu pastor. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer. E acabou. Você pergunta para você mesmo, quem está no comando da minha vida? Quem que está dando as ordens na sua vida hoje? As circunstâncias, a ansiedade. Se é eu que estou no comando, então eu tenho razão de sobra para ficar ansioso. Mas se Deus está no comando, a responsabilidade é dele. E Ele tem a capacidade para dar conta do recado. Esse é o nosso Deus. Eu não sei o que pode deixar você ansioso, mas não importa, porque Deus sabe. Deus sabe exatamente tudo o que se passa com você. O Pai Celestial, nosso pastor, há de suprir todas as nossas necessidades. Mateus 6,31 diz bem assim, portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida, ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é quem tem intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Eu creio. E nós lemos aqui em Salmo 23, talvez hoje você entende melhor, que falam de um relacionamento pessoal com Deus. E esse antídoto que você às vezes corre atrás, que eu e você, e talvez nós precisamos, contra essa ansiedade, preocupações, é porque nós precisamos de um relacionamento. Nós precisamos de um pastor, e alguém que supre as necessidades, e nos protege, e nos dá a direção, e corrige quando as coisas saem do trilho. E se você se vê como essa ovelha, e você vê Ele como o pastor, então deixe Ele ser o Senhor. Eu não sei sobre o que você está apreensivo esse momento, ansioso, estressado, mas de uma coisa estou certo, Deus ama você profundamente.
Ele se importa com as suas ansiedades e Ele pode ajudá-lo. O Senhor é o meu pastor. Você não é mais escravo da ansiedade, você não é mais escravo do pecado. O Senhor é o seu pastor. Eu quero que deixe esse slide aqui, por favor. Pedir para os irmãos do louvor subirem aqui em cima. Eu quero orar com vocês essa noite. Deus ama você profundamente. Muitos, talvez você como cristão, você não consegue fazer a junção de cristão e filho de Deus. Cristão e ovelha do bom pastor. Talvez você até hoje caminhou como uma pessoa, um cristão que vem à igreja. Um cristão que às vezes ora. E um cristão que vive a vida natural. Mas você é um cristão. Filho de Deus. Ovelha do bom pastor. Fique de pé esse momento. Aleluia. E eu preciso que você coloque ênfase a isso essa noite. Cada palavra que você disser, o Senhor é o meu pastor. E é somente o verdadeiro Senhor. A religião, ela não vai te tirar da ansiedade. O que vai te tirar da ansiedade e vai trazer o alívio, trazer a cura, é o bom pastor. E que você cante essa canção com todo o seu coração, e que você ore ao Senhor nesse momento e decida a abrir mão do controle da sua vida e deixar o bom pastor cuidar de você. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou
coração essa noite a Ti, Pai. Que o Senhor venha trazer a cura, Pai, em nome de Jesus. E aquele Santíssimo Deus que está cansado e sobrecarregado, o Senhor traga agora o alívio. Que o jugo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é leve e é suave, Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor. E você pode fazer essa confirmação no seu coração com toda segurança essa noite. O Senhor é o meu pastor, o Senhor está no controle de tudo. O pastor é o Senhor, Ele não pode ser um sem ser o outro. Quando você fizer essa afirmação com toda sinceridade, a sua ansiedade vai acabar em nome de Jesus. Então para de carregar esse peso, é desnecessário. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Declare isso: o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor está liberando nesse ambiente de glória cura nos corações, a cura agora nas mentes agora. E o Senhor coloca em meu espírito pessoas passando por momentos tão difíceis e não estão conseguindo ver saída, estão ansiosos, não sabem para onde vão. O Senhor está dizendo: eu sou a cura, eu sou o pastor. Deixe Ele ser esse pastor agora na sua vida, em nome de Jesus. Você sentiu no coração essa noite e tem passado por esses momentos em que angustiantes, difíceis, de luta, você vai vir aqui na frente. Os pastores vão estar aqui na frente, vão estar orando com você agora. Você que quer receber uma oração, e os pastores vão estar declarando agora uma cura sobre a sua vida, e você vai ministrar no coração deles para essas pessoas entenderem que o Senhor é o pastor delas. Essas pessoas até hoje estavam com o controle da vida delas nas mãos delas, mas hoje esses pastores vão ser um facilitador na sua vida agora, fazer com que você venha entregar o controle na mão do Senhor. Esse é o seu momento. O Senhor diz: o Senhor está com unção de cura aqui nesse lugar. Então esse é o seu momento que você precisa dessa cura. Você vem aqui para frente agora. Os pastores podem estar orando com eles, podem estar ajudando eles, facilitando essa entrega verdadeiramente. Oh Deus, ministério de louvor, adora o Senhor, porque Ele abriu um mar para que você passasse a seco. Ele é o Deus de todas as coisas. Nada mais pode condenar. A ansiedade não é o seu Deus, não está no controle da sua vida, não está mais no controle da sua vida. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. O Senhor está do movendo as águas, o Senhor está movendo as águas. E em muitos corações o Senhor está abrindo o mar agora. Eu não sou mais escravo. Declara: o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor. Eu sou
Eu sou filho. Essa noite, no nosso meio, tem alguém no nosso meio que sente no coração de querer se reconciliar com o Senhor. Você vai levantar uma de suas mãos, vai intercessionar com você. Quem está no nosso meio aqui essa noite e andou distante do Senhor e hoje sentiu no coração, amém, bem no meio, vai alguém orando com a irmã ali. Quero reconciliar com o Senhor, quero resolver a minha vida com o Senhor. Pode levantar suas mãos, estou te enxergando daqui bem alto aí. Amém. Ora com esse irmão, isso, irmã. E quem nosso meio aqui que não tem o Senhor Jesus como seu Pai ainda, e que nessa noite quer recebê-lo como seu Pai, quer se tornar filho de Deus, como nós cantamos aqui, você sentiu no coração de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu Pai, levante suas mãos, que bem alto aí, que alguém vai orar com você nesse momento. Você que foi tocado e quer receber o Senhor Jesus como seu Pai, como seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem ninguém? Nós vamos estar encerrando. Glória ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor. Senhor Santíssimo Deus, louvamos ao Senhor, agradecemos, Senhor meu Pai, pela Tua presença nesse lugar, pela cura o Senhor liberando sobre a Tua igreja, Senhor, pela cura liberando sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, porque tomamos posse do que o Senhor nos ama e o Senhor é nosso bom pastor que cuida em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe a vida, Pai, dos Teus filhos durante essa semana, Pai, que o Teu amor e a Tua bondade sigam a cada um deles em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você que crê, aplauda o Senhor, nosso Deus, nosso Pai.